não precisa de mais um curso para poder ganhar dinheiro no digital e eu vou te provar isso nesse vídeo. Então vem junto comigo. Bem-vindo, povo lindo. Dizer que é uma alegria sempre estar aqui conversando com vocês. Minha cachorra está latindo aqui sem nenhum motivo. E o que é que eu quero falar para vocês hoje? E isso é uma coisa que eu vejo demais acontecer. É que as pessoas ficam atrás de novos cursos, novos cursos, novos cursos, e elas não conseguem vender, não conseguem ganhar dinheiro. E é isso que eu vou contar passo a passo. Inclusive, eu vou trazer um pouco da minha jornada para você poder compreender o que foi que eu fiz e que funcionou muito para mim. Mas o grande erro das pessoas que estão no digital, vendendo seus cursos, suas mentorias, suas palestras, o que for, tanto no presencial quanto no digital, é sempre achar que precisa de mais um curso dentro da área que ele já atua. É uma pessoa que é terapeuta e ela fica, mas se eu tiver o curso de psicologia positiva, eu vou conseguir vender. Se eu tiver o curso de coach, eu vou vender mais. Se eu fizer PNL, eu vou vender mais. Então, são pessoas que acham que o que vai fazer ela vender mais é o seu currículo. E, lógico, que o currículo vai ajudar a vender mais. Mas o que vai ajudar ela a vender mais é aprender estratégias de venda, é aprender sobre posicionamento, é aprender sobre marketing, é aprender sobre vendas, é aprender sobre negócio. Então, você precisa ter essa compreensão. Você precisa entender que só mais um curso não vai te fazer ser uma pessoa que vai vender muito. Principalmente aquelas pessoas que ficam fazendo um curso técnico atrás do outro. Sabe por quê? A verdade é que vender não é algo tão legal. Por quê? Porque no processo de vendas, primeiro, precisa ter uma rotina fundamental. Todo mundo que eu conheço que vende bem tem rotinas muito bem definidas. Segundo, você precisa saber suportar nãos. Você oferta para, o meu caso, eu oferto para 10 pessoas para converter 10 a 20%. Então, a cada 10 pessoas, eu fecho duas vendas e recebo 8 nãos. Então, às vezes, esse 8 não chegam primeiro do que os dois sims. Então, eu ofertei para 10 pessoas, os 8 primeiros me deram não, e muitas pessoas desanimam, desistem e param por aqui. Então ela começa a ofertar, não vende, e ela diz: mas se eu tiver um curso técnico, se eu aumentar o meu currículo, eu vou vender mais. E esse, sem dúvida nenhuma, é o grande erro que as pessoas cometem dentro dessa jornada de vender o seu conhecimento. É achar que quanto maior for o seu currículo, mais ela vai ter facilidade de vender. E como eu disse, é muito chato a parte das vendas porque a gente recebe muito não. E aí, o que a pessoa pensa? Se eu fizer mais cursos, se o meu currículo for mega poderoso, o que vai acontecer? As pessoas vão ver meu currículo, as pessoas vão ver que eu sou bom e as pessoas vão me comprar. Inclusive, tem uma frase de César que dizia o seguinte: a mulher de César não basta ser honesta, precisa ser não, não, é, como é a frase? A mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta. Então é a mesma coisa, não basta você ter o melhor currículo, não basta você ter o melhor currículo. Você tem que ter estratégia para que as pessoas saibam que você tem o melhor currículo. E não é o seu currículo, porque uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos dentro do Clube do Mentor Milionário, não é o teu currículo. O teu currículo é uma etapa a mais, mas a grande sacada é as pessoas terem a certeza, as pessoas terem a compreensão, as pessoas terem a esperança que você vai poder ajudar. Porque nesse processo é um processo muito egoísta. As pessoas vão te comprar para serem ajudadas, não é pensando em você, não é pensando no seu currículo. Então, se você tem o melhor currículo do mundo e não gera essa esperança, não gera essa expectativa que vai ajudar essa pessoa vai comprar a outra pessoa que gere isso e que muitas vezes tem um currículo que não é tão completo quanto o seu. Então, eu vou contar aqui um pouco do que aconteceu comigo e com pessoas que estavam à minha volta quando eu entrei nesse universo do coach. Eu comecei como palestrante motivacional, fazendo palestras para eventos acadêmicos. Depois, eu migrei de eventos acadêmicos para eventos corporativos, que é onde tinha realmente o dinheiro. E eu percebi que o mercado de palestras em si, ele, eu sempre dependia de empresas, eu sempre dependia de agências de palestrante, e eu descobri que existia um outro mercado, que era o mercado de treinamento, que era um mercado que estava num processo de crescimento muito grande. E aí eu não estava tão feliz com meus resultados, e eu disse, vou fazer uma formação em coach,
E eu nem pensava em trabalhar com coach. Eu pensei, eu vou fazer a formação em coach para eu melhorar. Eu vou melhorar no meu autoconhecimento, eu vou melhorar na minha performance, eu vou melhorar para vender mais palestras. E eu fui fazer a formação em coach. Quando eu fiz a formação em coach, eu me apaixonei pelo coach. Caraca, que método incrível! Esse método realmente funciona, ajuda pessoas. Foi muito transformador a formação em coach que eu fiz. E eu disse, eu vou trabalhar com coach. Eu já queria e já estava migrando para treinamento. E eu comecei a migrar para treinamento de coach. Só que, geralmente, a maioria das escolas, eles têm três níveis de coach. Que é a primeira fase, a formação em coach normal. Depois, o Business Executive Coach. E depois, o Master Coach. Então, são três formações para a pessoa chegar no topo, no ponto mais alto. E quando eu fiz a minha primeira formação, eu conheci algumas pessoas, porque eu não conhecia bem o universo do coach, eu conheci algumas pessoas que já eram Master Coach. E assim que acabou a minha formação, eu comecei a atender. Eu comecei a vender. E eu sempre tive facilidade de vendas, porque eu sempre fui empreendedor, desde muito cedo. Eu vendo, eu sempre soube me posicionar muito bem. Eu sempre soube fazer muito bem meu marketing. Então, e além disso, eu sabia que vendas estava muito conectado com estratégias e prospecção e rotina. E eu comecei a atender como coach, mesmo tendo apenas uma formação e tendo pessoas que tinham três formações já e não conseguiam vender quanto eu vendia. Só que eu não queria trabalhar com atendimento de coach, eu queria trabalhar com treinamentos. E aí eu criei um treinamento chamado Leader Coach. Então, o nível que eu estava de coach, eu podia atender e eu podia fazer qualquer tipo de treinamento. Os outros dois níveis era para me aperfeiçoar. Quanto mais eu me aperfeiçoava, eu era um coach mais eficiente, mais assertivo, e eu ia em um processo de evolução mais rápido para ajudar as pessoas. Só que isso não impedia de eu ter já meu treinamento. Então, eu lancei meu primeiro treinamento chamado Leader Coach. Fiz a minha primeira turma, deu acho que 18 pessoas. Dessas 18, eu dei 10 cortesias e vendi 8. Fiz a primeira turma. Marquei logo em seguida uma segunda turma. A segunda turma eu já vendi mais. E eu comecei a vender e montar turmas. E aí as pessoas que já eram Master Coach, cara, como é que você faz para conseguir montar turmas, fazer turmas? Só que eu tinha estratégia de vendas. E na mesma época que eu fiz, outros profissionais também fizeram na mesma turma. E essas pessoas também não montavam turma, mas eles diziam: ah, mas quando eu for Master Coach vai ser muito mais fácil. Comecei a fazer uma turma atrás da outra, uma turma atrás da outra, e aí eu já estava ganhando dinheiro. Então, o que é que eu quero trazer para você? Você não precisa de mais um curso técnico dentro da tua área. Você precisa de estratégia de venda. Você precisa, no meu ponto de vista, se eu puder recomendar algo para você, você precisa de um mentor para te ajudar com posicionamento, com estratégias, com gatilhos, com algo que faça você vender o que você já sabe. Se você não está conseguindo vender e você fizer mais um curso para aperfeiçoar a tua parte técnica, tu vai continuar sendo um profissional melhor, mas sem ter vendas. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a vender, comecei a ganhar dinheiro, inclusive naquela época eu nem estava folgado financeiramente, mas esse dinheiro que eu fiz, eu consegui ir pagando as parcelas de formação em coach. E aí, logo em seguida, 2 meses, 3 meses depois que eu terminei minha formação em coach, eu fui fazer o BEC, que era o Business Executive Coach. Só que eu já estava vendendo, eu já estava atendendo de forma individual, eu já estava vendendo treinamentos focados em coach, eu já tinha feito nesses 3 meses aproximadamente 6 turmas, basicamente 2 turmas por mês. E aí eu fiz o BEC, que era o Business Executive Coach. Quando eu fiz o BEC, eu melhorei ainda mais como profissional, só que eu já estava ganhando dinheiro. Então, o que foi que eu fiz? Eu abri uma nova turma, não só de Leader Coach, agora eu montei uma para Executive Coach, onde eu ajudava empresários e não só líderes agora. Então, em vez de eu ter uma turma ou 2 turmas por mês, eu comecei a ter 3 turmas a 4 turmas por mês. Porque é um equilíbrio. Você precisa melhorar como profissional, mas você precisa saber vender. Não adianta você querer ser o melhor profissional se você não sabe vender. Você tem que compreender o seguinte, tá? Isso aí todo mundo tem que compreender. Se você está vindo para o digital, se você está vindo vender o teu conhecimento, você só tem dois caminhos para ganhar dinheiro. Tem uma equipe para te vender ou um sócio que te venda, ou você fazer isso sozinho. Não adianta ser, ah, eu sou muito bom. Acontece muitos profissionais, psicólogos, fono, fisioterapeutas, médicos.
palestrantes, treinadores, coaches. Ah, eu sou muito bom. As pessoas precisam me comprar porque eu sei que eu vou ajudar, mas as pessoas não sabem. Você não tem estratégia, aí você não vai conseguir vender. E eu, o que foi que eu fiz? Fiz o back. Quando eu voltei do back, algumas pessoas também fizeram back comigo, também não conseguiam vender treinamentos, não conseguiam lotar sua agenda, mas eu continuava lotando minha agenda, eu continuava vendendo muito bem, eu sempre vendi muito bem. E aí, quando foi em novembro, eu fiz o back em junho. Em novembro, eu fui fazer o Master em São Paulo. Quem não sabe, eu sou de João Pessoa, na Paraíba. E aí, eu fui fazer o Master em São Paulo. Quando eu fiz o Master, lógico que o título de Master Coach ajudou ainda mais. Só que eu estava num processo muito rápido de vendas, de montagem de turmas. E aí foi quando eu fiz o Master, eu entrei num nível mais avançado, eu aprendi mais ainda sobre coach. Eu aproveitei, fiz uma formação de hipnose. Só que eu estava fazendo toda essa parte técnica, mas eu já estava ganhando dinheiro. Eu estava fazendo toda a parte técnica e eu estava vendendo cada dia mais. Por quê? Porque eu tinha esse equilíbrio de desenvolvimento das minhas habilidades como profissional, mas também, deixa eu parar aqui o negócio, talvez mais tarde, mas também, que eu boto aqui o meu tablet marcando o tempo aqui para não fazer um vídeo muito longo, tá? E aí a inteligência emocional entrou aqui para me atrapalhar. Deixa eu ajeitar aqui para continuar aqui com você, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu continuei melhorando na minha parte técnica, mas eu continuei estudando e melhorando na minha parte de negócio. O que é parte de negócio? É ter uma visão de negócio, é ter estratégias de venda, é ter estratégia de posicionamento, é ter estratégia de marketing que, dentro da formação de coach, dentro de uma forma, de uma graduação em psicologia, dentro de uma formação de terapeuta, dentro de uma graduação de advocacia, de medicina, não é ensinado isso nas faculdades, não é ensinado isso em formações. Então, eu tinha de forma paralela estudos, e não só estudos, práticas da parte de negócio. Eu tinha uma visão de negócio. E como eu defendo, principalmente hoje em dia, com a ajuda da inteligência artificial, não faz sentido você pegar um sócio para fazer algo que dá para você fazer, para você dividir 50%. Não faz sentido você ter um custo fixo de 10 mil, 15 mil, 20 mil, onde você poderia estar fazendo sozinho, sozinho e ganhando dinheiro, como eu faço hoje. Hoje, meu negócio eu não dependo de ninguém. Eu uso a inteligência artificial, eu uso um modelo com a rotina bem estruturada, com um processo de social selling e de relacionamento. Então, quando eu fiz o Master Coach, eu aprendi mais ainda sobre coach, sobre desenvolvimento de pessoas. Fiz a minha formação de hipnose e aí eu fiz uma formação em coaching em outro instituto para conhecer métodos diferentes. Peguei esses dois métodos, estudei o que cada um tinha de melhor, comecei a adaptar no que eu acreditava em toda a minha vivência nesse mundo de treinamento. Por quê? Eu fiz minha primeira formação em coaching em março, abril de 2016, abril de 2015, abril de 2015. Em março de 2016, eu lancei meu instituto e eu comecei a fazer formação em coaching. Então, eu passei um ano, mais ou menos, estudando coaching e atuando como coach com atendimento individual e atuando como coach como treinador. Eu fiz várias turmas de líder coach, várias turmas de executive coach e depois de um ano eu lancei minha primeira turma de formação. E aí a gente começou em março de 2016 e foi até março de 2020, quando veio a pandemia. E nesse intervalo de 4 anos, nós fizemos 200 turmas de coaching em mais de 20 estados brasileiros, mais de 50 cidades, mais de 10 mil coaches formados. Se eu fizesse só formação em coach, master coach, hipnose, o que for, e não soubesse vender, eu não teria feito a quantidade de turmas e não teria ganho a quantidade de dinheiro que eu ganhei dentro dessa jornada. Então, você não precisa de mais um curso dentro da sua área. Na verdade, você precisa de mais um curso depois que começa a ganhar dinheiro. É mais ou menos o seguinte: a gente abastece o carro e a gente consegue andar um pouco com o carro antes de abastecer novamente. Então, o que você sabe hoje já dá para ajudar pessoas. Então, antes de fazer um curso técnico para você melhorar ainda mais como profissional, você precisa ter um mentor, você precisa ter ajuda, ter alguém que faça você vender. Porque se você não consegue vender, você não tem nem dinheiro para pagar mais cursos técnicos. Às vezes você pega, faz um esforço muito grande para fazer uma formação, às vezes você viaja, vai para São Paulo, vai para Curitiba, não sei para onde,
faz mais um curso técnico, investiu aí junto R$ 10.000, voltou, continua sem vender. Então, o que é que você precisa? Você precisa conscientizar-se que precisa entender de negócio, precisa entender de vendas, precisa entender de marketing, precisa entender de posicionamento para você ganhar dinheiro. Então, quando eu fui fazer minha segunda formação em coaching, eu já estava ganhando dinheiro e eu fiz a segunda formação. Quando eu fui fazer o Master Coach, eu já estava ganhando dinheiro e eu fiz a terceira formação. Quando eu fiz a formação de hipnose, eu já estava ganhando dinheiro, não com hipnose, mas a hipnose eu trago toda a estratégia e conhecimento da hipnose, mas eu já ganhava dinheiro. Então, quando eu fui fazer outros cursos que eu fiz, eu já fui fazer esses cursos que ampliavam o meu currículo, mas eu já estava ganhando dinheiro. Quando eu fui fazer o curso na Colômbia de coach e de treinador experiencial, eu já ganhava dinheiro, eu já estava indo muito bem. Eu fui fazer o curso porque eu já tinha muitos alunos, eu queria lançar minha turma de Master Coach. Então eu já estava ganhando dinheiro, eu já estava vendendo o meu Master quando eu fui fazer o curso na Colômbia. Aproveitei e fui fazer jogos empresariais também. Então o que é que você precisa? Não de mais um curso técnico, você precisa agora entender sobre como vender, como se posicionar e como ganhar dinheiro. E na medida que você vai ganhar dinheiro, é fundamental você continuar fazendo curso para você ficar um profissional ainda melhor, ainda mais qualificado. Até hoje eu faço treinamentos técnicos dentro da minha área, mas eu tenho que estar vendendo. Se você não estiver vendendo, você vai sempre ter dificuldades. E é exatamente isso que eu falo para os meus alunos e principalmente isso que eu ensino para eles. O Clube do Mentor Milionário não é para melhorar você apenas tecnicamente dentro da tua entrega com teus clientes. Também tem isso. Mas o principal foco do Clube do Mentor Milionário é fazer você vender. É fazer você ter um posicionamento correto. É fazer você conseguir criar conteúdos estratégicos que vai te ajudar a vender. Senão, vai chegar um momento que é o que acontece com a maioria das pessoas que vêm para o digital ou vêm para esse mundo do conhecimento, é desistir da jornada. É parar de criar conteúdo, é parar de ofertar, é parar de tentar montar turma, porque não está conseguindo. E quando não tem dinheiro, vai ficar muito mais difícil. Inclusive, você não vai ter apoio da família. Inclusive, você não vai estar realizado, estar sentindo propósito. E aí, muita gente sai de um sonho de ter um negócio onde você vai ter liberdade de tempo, onde você vai ter liberdade geográfica, onde você tem tudo para ter liberdade financeira, para voltar a ser CLT. Não tem nada contra ser CLT, tá? Não tem nada contra. Mas você precisa aprender a vender se você quer fazer o teu negócio, ser um negócio altamente lucrativo, tá bom? Então esse foi nosso papo de hoje. Inclusive esse meu vídeo hoje foi até um pouco mais rápido, 17 minutos, 18 minutos mais ou menos. Eu esqueci, dá joinha, deixa teu comentário, se inscreve no canal, pelo amor de Deus, se inscreve no canal. A gente está fazendo a campanha para chegar aí nos 3.000 seguidores. Eu conto com você. Procura aqui abaixo, se inscreve no canal e você precisa aprender a vender. Você não precisa, nesse momento, mais um curso técnico para ampliar o teu currículo. Você, nesse momento, você precisa aprender a vender, aprender a ganhar dinheiro. E na medida que você for ganhar dinheiro, você vai poder fazer quantos cursos técnicos e que isso é importante você quiser, mas primeiro ganhar dinheiro, tá bom? Então é isso. Um beijo no coração, beijo para quem for beijo, um abraço para quem for abraço e que Papai do Céu nos abençoe hoje e sempre. Não esquece, se inscreve aqui no nosso canal que toda semana tem pelo menos 3 vídeos para te ajudar a ganhar dinheiro nesse mercado que é multimilionário, tá? Beijo.